Olá pessoal, graça e paz, uma boa tarde a todos os ouvintes que estão aí acompanhando o programa Vida na Palavra. Mais uma terça-feira abençoada que vai nos edificar e nos ajudar a crescer na Palavra de Deus. Aqui está na locução o pastor Roberto Soares, da Igreja Verbo da Vida. Estou também junto com o nosso querido irmão Anderson, diácono da Igreja Verbo da Vida, que também vai estar dando aqui uma saudação e se apresentando. Boa tarde, a paz pessoal, me chamo Anderson, sou diácono do Verbo da Vida, amém? Hoje nosso querido irmão David, que é o secretário, não pôde comparecer, mas nosso querido irmão e diácono aqui, Anderson, vai estar junto conosco, compartilhando a palavra do Senhor. Amém. E desde já eu já peço a você aí que abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, deixe ela aí, porque o programa Vida na Palavra é um programa onde nós estudamos, meditamos na palavra do Senhor. Isso. Estamos aqui com muitas pessoas conectadas conosco, também aqui online. Eu quero estar trazendo aqui um abraço para todas essas pessoas que estão interagindo aqui no grupo. Nossa querida irmã Ângela, Carla de Brejinho, que também está conectada, Socorro, a irmã Rosemary e pessoas que estão aí nos sítios, Vizinho, Brejinho, onde todos aí que estão aqui interagindo aqui conosco e vão receber essa palavra abençoada. Queria convidar nosso querido irmão Anderson para fazer uma oração, para que a gente possa estar meditando na palavra dessa tarde. Amém. Pai, nós te agradecemos por esse momento precioso aqui essa tarde, a qual nós viemos, Pai, compartilharmos e aprendermos um pouco da sua palavra, e que essa palavra não só nos abençoará aqui também, mas a todos que estão em casa ouvindo, Pai, te agradecemos, porque essa palavra será algo muito precioso aqui essa tarde, para todos que estão ouvindo, que estão ligados. Te agradecemos e te louvamos, porque a tua palavra, ela não falha e é verdadeira para conosco. Amém. Amém. Também temos a irmã Luciane, lá no sítio, lembra o nome do sítio que ela mora, não sei se é Cacimba Salgada, mas eles estão lá nos acompanhando. Rafa também de Recife está nos acompanhando. Maria da Guia de Brejinho também está acompanhando. Tiago, Darça, Léo e Bia também está nos acompanhando. Amém. Então vamos começar a palavra, e o tema de hoje a gente vai estar começando uma temporada da fé, onde nós vamos estar estudando sobre fé, aprendendo. Já colocou aqui que é no sítio Logradouro. E mergulha junto conosco aí para você crescer e aprender que a fé é a base de tudo, né? Sem fé, a própria Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, né? O versículo lá em Hebreus, né? 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo depende da fé, né? A fé para salvação, fé para ser curado, tudo gira em torno da fé. E a fé é algo extraordinário. A fé é o fundamento de tudo. Pode encostar mais um pouquinho. Pronto, a fé, como diz antes, aí é o fundamento para tudo. Mas eu quero começar com essa pergunta. Eu acho que talvez você nunca tenha feito, ou já tenha feito. O que é a fé? Né? O que é a fé? A fé é a base da vida cristã, né? Sem ela não existia nem relacionamento com Deus. Isso. Até a Bíblia a gente lê porque a gente acredita que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, né? Escrito por homens, mas pela inspiração do Espírito Santo. Ela é a base da vida do cristão. E a fé, ela não só trata só de questão de sentimentos, mas de uma confiança que é inabalável em Deus, e principalmente, Anderson, na sua palavra, como diz lá no texto em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Amém. Então, o que é a certeza de coisas que se espera, né? Porque aqui é uma fé, quando a gente tem convicção daquilo que a gente espera. Por exemplo, a gente tem convicção que um dia nós vamos ressuscitar para viver eternamente no paraíso. É uma esperança, é uma fé com esperança, uma certeza, uma convicção. Esperança. A Bíblia também fala sobre o arrebatamento da igreja, que a igreja será retirada da terra antes do período da grande tribulação. Isso é uma certeza que a gente tem no coração.
Fé é uma certeza das coisas que se esperam, né? Se espera também a nossa salvação da nossa alma, do nosso espírito. E também a convicção, como diz aqui em Hebreus 11, versículo 1, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu não vejo a Deus, mas eu acredito que Ele existe. Glória Né? a Deus. Eu não vejo os anjos, mas eu acredito que eles existem. Amém. Isso. Né? E a Bíblia fala também dos anjos e das aparições dos anjos. Então nós não vemos, mas nós acreditamos. Né? Quer comentar alguma coisa, Anderson? Eu queria só falar um pouco, como a gente está falando de fé, né? Em Hebreus fala lá no versículo 10 de Hebreus 11:10, fala que, portanto, aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja, a gente tem que se apoiar em Cristo e a gente mergulhar, por meio qualquer coisa na nossa vida, mas a gente nunca desistir. Porque, em primeiro lugar, a fé está dentro de nós. E por meio da fé, a gente vai chegar mais longe. Não porque eu estou vendo, não porque eu estou tocando ou pegando, mas porque é o que a palavra diz. Se a palavra diz, eu creio e eu agarro e eu sei que existe. E é verdade. Justamente. E talvez a pessoa queira saber, pastor, mas eu queria saber como é que eu faço para agregar a minha fé, aumentar a minha fé, né? Porque... só o fato de você acreditar em Deus já é um tipo de fé. Você já está crendo, eu creio, né? Mas existe aquela fé mental também. O que é a fé mental? É aquela que é uma fé, vamos dizer assim, uma fé racional. A pessoa diz que acredita, mas não se entrega. É uma fé mental. Se eu acredito, mas não tem coragem de se entregar completamente a Deus, né? Aceitar Cristo como Senhor e servi-lo, obedecer a sua palavra. É um certo tipo de fé mental. Mas não é esse tipo de fé que agrada a Deus, é a fé do Espírito, é uma fé inabalável, é uma fé que você decidiu mergulhar, né, independente de qualquer coisa que está para acontecer. Né? Então, por exemplo, o que é uma fé mental? Por exemplo, você está em casa aí, se eu dissesse assim para você, olha, pode sentar nessa cadeira aí, a cadeira não está quebrada, a cadeira é boa, e você ia sentar sem medo. Isso. Porque sabia que aquela cadeira ia te sustentar, né? Você sente, é uma fé natural, podemos dizer assim. Agora, a fé espiritual é você não ver, você não sentir, mas você dizer, mas pela minha confiança em Deus e naquilo que Ele falou, eu vou mergulhar, né? Então isso é a fé que agrada a Deus. No livro de Romanos nos diz como é que a fé vem. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você escuta a palavra, quanto mais você medita na palavra, você vai encher seu coração de fé, né? Então, nós temos aí muitos exemplos de grandes homens de Deus que agiram em fé, que deve ser pego para a nossa vida e aplicado, né? A gente deve seguir esse espaço desses homens de fé, como o exemplo de Abraão. Abraão foi um grande homem de fé. E ele obedeceu a Deus sem saber para onde ia. Porque quem está me ouvindo aí, mas não conhece a história de Abraão, Deus pediu a ele para ele deixar a sua terra, deixar a sua parentela, né, ir para uma terra que ele ainda ia mostrar, e nem tinha mostrado ainda. Né, e Abraão, pela fé, obedeceu aquele comando, sem saber para onde ir, mas crendo naquela instrução divina, naquela instrução de Deus. Amém. A mesma coisa serve para a gente. Às vezes a gente quer uma instrução, ouvir uma voz de Deus, mas a instrução às vezes está na própria Bíblia, está na própria palavra do Senhor. Glória a Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Isso é fé. É uma dependência completa de Deus e dizer assim, rapaz, eu vou, né, sem saber, mas confiando naquilo que o Senhor está me orientando a fazer. Isso é uma dependência, é um estilo de fé, que é o tipo de fé que Deus quer que a gente tenha. Né? Por isso que Deus não quer, está escrito na palavra dele, não andeis ansiosos por coisas algumas, né? Tem uma instrução de Deus sobre a questão da preocupação, sobre a questão da ansiedade,
Nós, como seres humanos, nós somos tentados a ficar preocupados, somos tentados a ficar ansiosos, mas não tem uma instrução na Bíblia. Então fé é isso, é decidir, rapaz, se a palavra de Deus está dizendo aqui que eu não devo me preocupar, se a palavra está dizendo que eu não devo ficar ansioso, então eu tenho essa fé suficiente para saber que Deus, independente de qualquer situação, Ele está cuidando de mim. Amém. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa? Complementar o que eu falei? É dessa forma, como a palavra diz, né, aqui em Hebreus, que todos se doaram. Eles creram em Jesus Cristo e se entregaram, e todos morreram pela fé. Como alguns foram decapitados, outros foram colocados de cabeça para baixo, morreram, mas eles não negaram a fé. Eu acho muito bonito de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam em fé, eles não negaram a fé em Cristo, em Jesus. Quando eles foram lançados, eles disseram, e agora? Um olhou para o outro e disse, mas nós estamos prontos. Ou seja, o que salvou eles foi o quê? Foi o medo? Não, foi a fé, porque eles estavam posicionados em fé. Mesmo assim somos nós, quando a gente está posicionado em fé, em meio a qualquer coisa, mas a fé, ela é uma fé genuína, uma fé que está dentro de nós, que foi uma fé que nós agarramos por meio da palavra. Essa fé faz nós vencermos tudo na nossa vida, e por conta da nossa fé, por meio da nossa fé, a gente é salvo, a gente é abençoado, a gente é cada vez mais abençoado. Por quê? Por meio de quê? Da fé e por meio da palavra de Jesus Cristo. É isso que eu digo, que todos não neguem a fé, permaneçam firmes, permaneçam intactos, porque a sua fé vai levar cada um mais longe. E a gente tem que ter antes bastante cuidado com duas coisas aqui, que eu notei aqui, 2 pontos. O primeiro é a preocupação, porque se nós andarmos em preocupação, significa que nós não estamos em fé. Também. E a nossa fé não vai funcionar. Se houver inquietação, né, se houver ansiedade, isso vai atrapalhar de funcionar a sua fé, de nós sermos beneficiados pela fé. Verdade. Porque Jesus disse assim, tudo é possível àquele que crê, né? E outra coisa que pode atrapalhar também a fé é o medo. Isso me faz lembrar daquela passagem bíblica, quando a Bíblia diz que Jesus tinha saído para um lugar para orar e os discípulos ficaram esperando, né? E de repente eles pegaram o barco e saíram no barco, e de repente Jesus vinha andando sobre as águas. Isso. Né? E Pedro olhando aquilo, eles ficaram apavorados, ficaram com medo. E Pedro olhando aquilo ali, alguns diziam assim, isso é um fantasma. E Jesus disse, sou eu. Não tenhas medo. Pedro foi e disse assim, Senhor, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, ele desceu do barco e começou, né, pela fé, para você ver que isso é pela fé, começou a andar sobre as águas. Mas a Bíblia é clara quando a Bíblia diz assim, de repente Pedro começou a olhar para a força da onda, e aquilo ele teve medo. E o medo fez com que ele afundasse. Então ele estava andando sobre as águas, mas quando ele viu, ele desviou o seu olhar e começou a olhar a força do mar, a fúria do mar, ele começou a afundar. Né? Ou seja, o medo paralisou a fé dele. E Jesus chegou ali rapidamente, pegou na mão dele, levantou ele dali das águas, né? E disse assim, por que duvidaste, homem de pequena fé? Então assim, isso traz aqui uma reflexão para a gente. Eu não sei, você aí, querido ouvinte que está nos ouvindo, o que você tem passado, o que você tem vivenciado na sua vida. Se tenha sido uma doença, uma enfermidade, um problema familiar, um problema com seus filhos, um problema na sua empresa, um problema no seu trabalho, uma notícia ruim, uma notícia de um médico, alguma coisa. Eu quero te dizer uma coisa, se você tirar os seus olhos de Jesus, que é aquele que vai sustentar a sua vida na fé, né? Se tirar os olhos da palavra e deixar o medo entrar, você vai terminar afundando. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso. A palavra está escrita lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu sempre digo, galardoador é recompensador. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a pessoa pensa que agradar a Deus ou ter fé se você estiver desesperado, chorando, pedindo algo a Deus. Mas o choro não tem nada a ver com a fé, não. O choro tem a ver assim com a questão do seu sentimento.
que não é errado, mas o que vai agradar a Deus é a sua fé. E outro ponto interessante, Anderson, em Hebreus capítulo 11:6, é quando a palavra de Deus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Amém. Então não é só acreditar, mas é necessário aproximar de Deus. Aí você diz, mas como é que eu vou me aproximar de Deus, pastor? Lendo a palavra dele, buscando, congregando, renunciando, abandonando aquilo que é errado, aquilo que o Espírito Santo mostra para você que você deve deixar, ou seja, é uma renúncia completa, né, à vontade de Deus. Não significa que você vai ser uma pessoa perfeita, né, mas significa que você está se esforçando para cada dia a crescer espiritualmente e avançar espiritualmente. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Tira os olhos daquilo que está tentando te amedrontar, né, daquilo que está tentando assombrar você, e coloca os olhos completamente no Senhor, para que você não perca, né, não venha afundar assim como Pedro também afundou. Isso. Amém. E também levando para... Eu costumo muito olhar assim também a história da mulher do fluxo de sangue. A tamanho da fé que ela teve em crer e acreditar que tão somente tocar nas orlas de Jesus ela seria curada, né? Ela posicionou-se ali, pastor, firme ali, e não largou mão da sua fé. Ela posicionou e disse: tem muita gente, tá difícil um pouco, porque é muita pessoa para eu chegar até ele, como é que eu vou chegar lá? Mas ela deu um jeito e chegou pela fé. E ela tocou, do jeito que ela disse, se eu tão somente tocar nas orlas dela, de Jesus, eu serei curado. E foi assim que aconteceu. Assim que ela tocou, Jesus imediatamente, a Bíblia diz que ele percebeu que imediatamente dele saiu poder e virtude, como a palavra diz. Ou seja, Jesus olhou para trás e perguntou: quem me tocou? Aí alguns discípulos: mas mestre, aqui tem muita gente e todos lhe tocam. Ele disse: não, mas alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Alguém tocou em mim diferente. Ou seja, todos tocavam Jesus, mas a mulher tocou diferente. Por quê? Por conta de uma fé que ela estava, era uma fé genuína. E essa fé fez com que ela fosse curada, porque ela não abriu mão. Ela correu atrás e ela conseguiu. O que faz nós conseguirmos as coisas na nossa vida? A nossa fé, porque tudo nós dependemos da fé. Esse relato aí da mulher do fluxo de sangue é um exemplo de fé a ser seguido, né? Isso. Porque imagina só, ela tinha tido um diagnóstico, né, de uma enfermidade, estava com 12 anos tentando, buscando através da medicina. É um relato na Bíblia que está lá escrito no livro de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 34. E a Bíblia relata que ela estava, na verdade, estava só esperando a morte, né? Mas ela buscou, e a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Isso. Olha o que a doença faz, destrói, né? Gastou tudo que ela tinha, mas não conseguia a sua cura, né? Daquele fluxo de sangue que a gente hoje poderia considerar como um câncer. Mas ela ouviu falar de Jesus. Isso. E interessante aí que olha os passos de fé que ela deu. Primeiro ela ouviu, encheu o coração de fé e ela buscou a Cristo. Ela enfrentou, tanto que a Bíblia diz que quando Jesus passava, era uma multidão que estava junto com ele. E ela enfrentou aquela multidão para tocar nas vestes de Jesus. Porque ela começou a alimentar aquele pensamento: se eu tão somente tocar em Cristo, eu serei sarado. Se eu tão somente tocar em Cristo, eu serei sarado. Tanto ela alimentou o pensamento como ela declarava isso. Amém. E ela fez com que o poder de Deus fosse acionado para que ela fosse curada. Porque no exato momento que ela tocou em Cristo, Anderson, o que é que aconteceu? O poder de Deus fluiu das vestes ali de Jesus e a curou instantaneamente. Amém. Glória a Deus. Deus. A multidão perguntou: Senhor, Jesus disse assim: alguém me tocou diferente. E os discípulos disseram assim: Senhor, tem uma multidão aqui, tem muita gente te tocando. Estou parafraseando para você entender. Amém. Aí ele disse: não, mas alguém tocou diferente. Ou seja, tinha sido ela, porque ela tocou com expectativa, ela tocou com fé no coração, ela estava declarando, ela estava imaginando, ela estava pensando: se eu tocar em Cristo, eu serei sarado. Então isso é um estilo de fé. Glória a Deus. Quando Jesus disse: alguém me tocou diferente, ela declarou que tinha sido ela, e Jesus disse assim: a tua fé te salvou. Isso. Outra coisa, Anderson, que o estilo de fé que a gente tem que ter é de crer que Deus, Ele quer nos abençoar. Verdade. Né? Porque às vezes a pessoa tem a mente travada,
achando que não merece. Mas observe o que Hebreus 11:6 diz, que eu acabei de citar há poucos minutos atrás. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Aí você pergunta, mas o que é galardoador? A definição da palavra galardoador é um presenteador, não é um abençoador, um recompensador. Então Deus, ele é o desejo da gente nos abençoar, mas ele responde fé. Ele não responde uma pessoa com medo, ele não responde uma pessoa apavorada, cheia de inquietação e preocupação. Ele responde uma pessoa que está confiante nele, que está descansando o coração nele. Verdade. Né? E às vezes as pessoas limitam, né? Deixa aquela trava na mente achando que não é merecedor. Ontem eu ouvi no testemunho um relato de uma pessoa daqui de Itapetim que teve uma experiência com Jesus e foi muito forte a experiência dela. Amém. Eu disse, meu Deus, eu gosto sempre de perguntar às pessoas assim, sobre experiências, coisas que acontecem, e talvez tenha pessoas que nem acreditem, mas eu acredito plenamente. Nessa pessoa, ela é daqui de Itapetim e ela estava morando em Brasília na época. Ela estava morando em Brasília e ela tinha deixado o seu filho pequeno. Foi-se embora para Brasília e deixou o seu filho pequeno aqui em Itapetim aos cuidados da avó dela. E de repente ela estava no quarto e de repente da parede surgiu um clarão bem grande e saiu um ser resplandecente de dentro dessa parede. E ela disse que esse ser veio até ela, de frente com ela, e eu perguntei, mas isso aí, você estava acordada? Porque tem pessoas que têm visões de sonho, né? Verdade. Esse pastor estava acordado, eu vi com os próprios olhos. Glória a Deus. Aleluia. Aí ela disse assim, olha, e eu sei que aquela pessoa era Jesus. E talvez tenha pessoas que não criam, mas deixa eu te dizer uma coisa. Há muitos relatos na Bíblia de aparição de Jesus. Amém. O próprio Jesus apareceu para Paulo, apareceu para João, apareceu para vários discípulos. Tem aquelas pessoas que dizem assim, mas eu não sou merecedor que Jesus apareça para mim. Mas raciocina comigo. Quando Jesus estava na terra, para quem foi que ele apareceu? Para uma prostituta, né? Aquela prostituta que estava ali para ser apedrejada. Ele apareceu para Paulo, que era um perseguidor da igreja, que inclusive tinha recebido cartas de recomendação para matar para aprisionar e para consentir na morte dos cristãos na época. Isso. Lembrando que Jesus disse assim, eu vim para os perdidos, né? Eu não vim para os que são os sãos, eu vim para os doentes. E às vezes a pessoa está ali com aquele pensamento na cabeça, não mereço. Talvez ela não merecesse, naturalmente nós não merecemos. Verdade. Mas por causa do amor, da misericórdia dele, né? É ele que quer nos abençoar. Glória a Deus. Aí nessa visão, Anderson, olha o que aconteceu. Ela apareceu e deu instrução, disse assim, volte para Itapetim. Na instrução que ela viu esse ser espiritual, que ela disse que era sem sandália, e era Jesus mesmo. Porque eu me lembro que ela disse que ele viu nas mãos dele o furo dos cravos. E ela disse, volta para Itapetim, porque para cuidar do que é meu, que era justamente o filho dela que ela tinha deixado. Volte para cuidar do que é meu. E ela entendeu rapidamente. E Jesus disse assim, porque se você não voltar, eu vou trazer ele para mim. Rapaz, no outro dia, para você ver como isso é espiritual, no outro dia de manhãzinha a mãe dela ligou para ela e disse, venha-se embora ligeiro, porque o filho dela tinha sido internado, né, e estava num procedimento lá, eles tentando retornar ele já entre a vida e entre a morte, e ela só fez arrumar. Quando ela teve a visão, ela já começou a arrumar as coisas, eu vou me embora. E ela obedeceu aquela aparição, ao Senhor que apareceu para ela. Amém. Então por que Jesus apareceu? Para trazer, para dar aquele livramento ao filho dela que ela tinha abandonado. Para a gente ver o quanto Jesus se importa com as pessoas. O quanto, às vezes a gente não tem nem noção do amor que ele tem pelas nossas vidas. Então é interessante você entender que aquele que se aproxima, como eu disse, é necessário se aproximar e entender que ele
quer nos abençoar. Amém. Né? Ele quer nos abençoar. Verdade. E também lá em 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E lá em Romanos 1,17 fala também assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus, é forte. E existe também, Anderson, como eu falei, a fé natural, que é aquele tipo de fé que a pessoa é uma fé, não é a fé genuína, né? A fé, por exemplo, o diabo, ele acredita em Deus. Não acredita? Não está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: crês tu que Deus é um só? É uma pergunta, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então o diabo sabe que Deus existe. Mas o fato de só acreditar, isso não quer dizer nada. Né? É necessário crer, mas obedecer. Né? A fé natural é uma pessoa que intelectualmente, ela acredita intelectualmente, mas, porém, ela não obedece. Verdade. Né? A fé natural. Né? A fé é uma fé intelectual. Né? Crer que Deus existe, mas sem ter uma entrega verdadeira, uma entrega completa a Ele. É necessário uma fé espiritual. É uma decisão, Anderson. Isso. É uma decisão de mudança de vida, de andar com Deus, né? E crer. Agora é crer de uma forma, antes de a gente dizer assim: rapaz, tá aqui, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego o meu trabalho, eu entrego os meus filhos, eu entrego a minha casa. A partir de hoje eu não vou ficar mais preocupado com o meu filho, porque ele saiu. Eu entrego ele na mão de Deus. Eu creio que Deus vai guardá-lo, eu creio que Deus vai protegê-lo. Isso é uma fé espiritual. Amém. E esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Glória a Deus. É o tipo de fé que agrada a Deus. É a fé que faz com que os milagres aconteçam. É uma fé que rompe barreiras, né? Uma fé poderosa. Né? Lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: e ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. É a fé espiritual, é a fé que move barreira, né? Amém. E a gente sabe que essa barreira, que esse monte que Jesus disse assim: se você disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo será feito. Glória a Deus. Esse monte representa justamente as circunstâncias, né? As situações que você está vivendo na sua vida. E também em Filipenses 3:23 fala, eu quero deixar para todos os ouvintes, né, para meditar hoje à tarde, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Forte, né, esse versículo. Quer comentar sobre ele? É porque eu vejo tipo assim: se a gente pegou mão no arado, né, não, como a palavra diz, não olhar mais para trás. Se a gente agarrou algo, pegou algo, a gente tem que dar continuidade e seguir em frente. E como o pastor sempre ministra na igreja, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o lado, nem para trás, e sim para o alto, que é Jesus. Ele não é o nosso alvo. Se a gente olhar para um desses lados, igual Pedro olhou, né, quando ele estava andando sobre as águas, ele afundou. Exatamente quem pegou mão no arado está com algo a cumprir, mas está olhando para trás, está olhando para um lado, está olhando para outro, ele pode fazer igual Pedro, afundar também. Por quê? Porque ele não está olhando o objetivo, que é Jesus. Ele não está se posicionando para dizer tipo assim: dê o que der, mas eu não retrocedo. Eu vejo tipo assim: se eu peguei algo, eu tenho que seguir em frente. Por quê? Porque a minha fé vai me capacitar, vai me ajudar, e será fácil e será leve, né? Como está escrito aqui em Filipenses 3, que eu acabei de ler, né? Eu tenho que fazer para o Senhor. Eu tenho que botar no meu coração: eu estou fazendo para a igreja, eu estou fazendo para o pastor, para o meu irmão, mas não é para aquele meu irmão especificamente. Eu estou fazendo para eles, mas exatamente, em principal, a gente está fazendo para Deus. Amém. E eu queria dar umas dicas aqui, que a gente já está chegando no final do programa, mas eu queria dar umas dicas aqui para você fortalecer a sua fé. Não é porque a gente está falando tanto de fé aqui. Amém. Mas eu queria dar umas dicas. Pastor, o que é que eu faço? Talvez seja
até uma dúvida sua. O que é que eu faço para fortalecer a minha fé? A primeira coisa que você deve fazer é meditar na palavra de Deus todos os dias. Ou meditar, ou ouvir. Por exemplo, se você está nos ouvindo aqui na rádio, não está alimentando sua fé? Amém. Automaticamente você vai ficar mais fortalecido. Talvez você que está me ouvindo aí tivesse um pouco para baixo, um pouco desanimado, mas quando você começa a ouvir essa palavra, teu coração vai se encher de fé. Amém. A importância de todos os dias é um conselho que eu te dou. Todo santo dia pega a sua Bíblia, né? Se você ainda não tem muita compreensão, abre no Novo Testamento a partir ali do livro de Mateus, né? Tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, tem as cartas de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, né? Apocalipse, né? 1 Pedro, 2 Pedro, tem também o livro de Judas, né? Não é o Iscariote, é o Judas, né? Sem ser o Iscariote. Tem também o livro de 1 João, 2 João e 3 João, que é as cartas, né? E o Evangelho de João. Então, cria um hábito todo dia. Pega a sua Bíblia, fala com Deus, lê um trecho ali, medita naquele trecho, porque você automaticamente você vai fortalecendo a sua fé. Ela vem através da gente ouvir a palavra do Senhor. Outra coisa que vai te ajudar a blindar a sua fé, a fortalecer a sua fé, é você ter prática de orar constantemente. Amém. Né? Talvez a pessoa diga assim: pastor, mas eu não sei orar. Todo mundo sabe orar. Isso. Todo mundo sabe orar. Por quê? O que é orar? Orar vem da palavra oratória, é conversar, é como você não precisa mudar a voz para falar com Deus. Você não precisa dizer Senhor meu Deus, Pai, Criador. Não precisa. Isso não vai mudar a sua intimidade com Deus. Você precisa ser simples. Você precisa abrir... Uma coisa é certa. Simples e objetivo. E objetivo. Agora, quando você fala com Deus, você tem que falar no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é que nos dá o acesso ao Pai. Isso. Então, quando você vai falar com Deus na sua simplicidade, o que é que você diz? Senhor, eu estou aqui no nome de Jesus. Então, cria esse hábito. O que é que eu vou orar? Eu não sei muito falar. Fala o que está no teu coração. Agradece pelo dia. Agradece por aquele alimento. Agradece pela vida da tua família, dos teus filhos. Vai sair para trabalhar. Diga ao Senhor: proteja-me, livra-me do mal. São poucas palavras, mas gera um hábito, né, de constante. Você pode orar também no seu pensamento. Você pode orar quando estiver indo ao trabalho, seja no seu transporte, seja você caminhando. Você vai criar, você vai ter essa conexão com Deus diariamente, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite. Olha que coisa maravilhosa. Você se acorda de madrugada, você vai no banheiro, né, fazer sua necessidade. Quando você vai, por que você não pode tirar 2 minutinhos ali e falar com Deus naquela madrugada? Verdade. Seguir o padrão de exemplo até do nosso Senhor Jesus. Isso é blindar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Glória Outra coisa é sempre você também praticar o jejum, né? Tirar uma refeição e dizer assim: eu vou tirar essa refeição para agradecer a Deus, né? Para que eu possa estar fortalecendo, né? Blindando a minha fé. E a última dica para que a gente... duas dicas aqui para a gente complementar esse estudo sobre fé, é você praticar aquilo que você está ouvindo. Isso. Não adianta você ouvir uma instrução, mas você não praticar, né? A palavra fala daquele servo que é negligente, né? Que ele é inoperante, ou seja, ouve a palavra, mas não pratica, né? A fé não vai funcionar se eu não praticar. Exato. Né? E o último que você deve fazer para que você blinde a sua fé é você andar com pessoas de fé, estar perto de pessoas de fé, evitar pessoas negativas, evitar pessoas que só fala negativamente, só fala de problemas. Problemas. Se você chega lá, em vez de você se levantar na fé, você está piorando. Existe até um provérbio que diz assim, provérbio capítulo 27, versículo 17, que diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu homem. Ou seja, como o ferro com o ferro se afia. Ou seja, você vai ser afiado perto de pessoas
que têm fé, pessoas para cima, né? Tem até igrejas que são negativas, que a pessoa chega lá, em vez de sair mais fervoroso, em vez de sair mais confiante, em vez de sair mais ousadia, né? Sem medo, sai lá com medo. E triste, né? E não medo quer mais e triste. voltar. Né? Eu não aconselho nem você ir para esse certo tipo de lugares que vai colocar um sentimento de medo em você, mas que venha aumentar a sua fé. Glória a Deus. Então esse é a palavra de hoje, né? Sobre fé. Terça-feira que vem também será um período aí, uma temporada de fé que nós vamos estar falando para trazer essa fé no seu coração. Glória a Deus. Né? Lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E que a nossa fé ela é baseada nas Escrituras, baseada naquilo que a palavra de Deus diz, e tudo através do nome precioso que é o nome de Jesus Cristo. Glória então, a Deus. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão aqui conectados. Um abraço aí para todos vocês, a irmã Socorro, a irmã Meire, com o nosso querido irmão Neilson, Nayara, Dona Neves, lá do Paulo VI também, que está nos acompanhando. Glória a Deus. Rosiméria, Dilma lá de Brejinho, Maria de São Vicente, né? Todo esse povo, Tiago também que está nos acompanhando, né? Um abração aí para vocês. É um prazer estar junto com vocês aí, né? Também a irmã Lourdes lá do sítio Cacimba de Roça, Maria Nunes também que está nos ouvindo, né? É uma honra ter você aqui acompanhando no programa, né? Declaro todas as sortes de bênção sobre a vida de você, amém. Toda a sua casa e toda a sua família, né? E eu quero orar por você que tem nos acompanhado, que tem estado conectado conosco nesse programa, e eu creio que a mão de Deus seja sobre a tua casa, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, no nome de Jesus Cristo. Nome de Jesus. Permanece sempre conectado conosco, né? Nós também temos um grupo de WhatsApp, é um grupo fechado chamado Cobertura Espiritual. Se você não congrega em nenhuma igreja e precisa de uma cobertura espiritual e quer estar vinculado conosco, né? Nos procura, nós estaremos colocando você debaixo dessa cobertura espiritual e você vai estar recebendo palavras, né? Versículos da Bíblia, e está debaixo das minhas orações, que eu sempre tenho orado por todas as pessoas que eu tenho acolhido como filho na fé. Nós já estamos com mais de 200 pessoas no grupo, né? E você pode ser uma delas que pode estar debaixo das nossas orações e recebendo também o devocional, uma palavra de fé e sendo edificado. Então que o Espírito Santo seja sobre a tua vida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Dá as suas considerações finais, que Deus abençoe. Eu agradeço a todos e muito obrigado, e que Deus abençoe a todos e esse meio de semana, amém? E eu quero deixar aqui bem rapidinho Jó 22, 28, e tudo o que vocês fizerem dará certo, e a luz brilhará em seu coração, amém? Que Deus abençoe, fica com Deus, um abraço no nome de Jesus Cristo.